A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Ivonei, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 164 do nosso podcast, onde lemos o capítulo 5 do primeiro livro de Reis, os capítulos 7 e 8 do livro de 2 Crônicas e os capítulos 5 e 6 do livro da Sabedoria. Capítulo 5 do primeiro livro de Reis. Salomão estendeu seu poder sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito. Eles pagavam-lhe tributos e serviam-no durante toda a sua vida. A alimentação diária para Salomão comportava 30 tonéis de farinha fina e 60 de farinha, 10 bois cevados e 20 bois de pasto, 100 ovelhas, além de corças, gazelas, cabritos e aves de engorda. Ele controlava toda a região a oeste do rio Eufrates, desde Tafta até Gaza, e todos os reis da margem ocidental, e estava em paz com todas as terras circunvizinhas. Judá e Israel habitavam seguros, cada qual debaixo de sua videira e sua figueira, de Dan a Bersabeia, durante toda a vida de Salomão. Possuía Salomão 4.000 estábulos para os cavalos de seus carros e 12.000 cavaleiros. Os intendentes acima mencionados, cada qual no seu mês, abasteciam o rei Salomão, os que participavam da sua mesa, e não faltava nada. Eles traziam também cevada e palha para os cavalos de tração e de montaria, cada qual no lugar combinado. Deus deu a Salomão sabedoria, inteligência superior, coração magnânimo, como a areia das praias do mar. A sabedoria de Salomão superava a de todos os orientais e de todos os egípcios. Era mais sábio que todos, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Dorda, filhos de Maol. Seu renome se espalhava por todas as nações em redor. Salomão pronunciou 3.000 provérbios, e seus cânticos foram 5.000. Falou sobre as árvores, desde o cedro do Líbano até o isopo que cresce na parede. Falou dos quadrúpedes e das aves, dos bichos rasteiros e dos peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, da parte de todos os reis da terra que ouviram falar de sua sabedoria. Também Hirã, rei de Tiro, enviou seus servos a Salomão quando ouviu que tinha sido ungido rei em lugar de seu pai, pois sempre tinha sido amigo de Davi. Salomão mandou dizer a Hirã: Tu sabes que meu pai Davi não pôde construir uma casa para o nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que os inimigos o cercavam.
até que o Senhor os pôs debaixo de seus pés. Agora, porém, o Senhor, meu Deus, deu-me tranquilidade por todos os lados. Não há adversário nem adversidade. Por isso, penso em edificar uma casa para o nome do Senhor, meu Deus, assim como o Senhor falou a meu pai Davi, teu filho, que porei no teu trono em teu lugar. Ele edificará uma casa para meu nome. Manda, pois, cortar para mim cedros do Líbano. Meus servos estarão com os teus, e pelo trabalho dos teus servos pagarei o quanto me pedires. Tu sabes que não há no meu povo quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Quando Hirã viu as palavras de Salomão, ficou muito feliz e exclamou: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho tão sábio para estar à frente deste povo tão numeroso. E mandou responder a Salomão: Ouvi o que me mandaste dizer. Farei tudo o que desejas quanto à madeira de cedro e de cipreste. Meus servos a transportarão do Líbano até o mar, e eu a farei trazer em balsas pelo mar até o lugar que me indicares, onde a deixarei para que possas levá-la. E tu, faz-me o favor de fornecer víveres para minha casa. Hirã forneceu a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, tanto quanto queria. E Salomão forneceu a Hirã 20.000 tonéis de trigo e 20 tonéis de óleo puríssimo, como alimentação para sua casa. Era o que Salomão pagava anualmente a Hirã. O Senhor deu sabedoria a Salomão, conforme ele tinha prometido. Havia paz entre Hirã e Salomão, e ambos firmaram uma aliança. O rei Salomão ordenou o trabalho imposto a todo Israel. O trabalho imposto envolvia 30.000 homens. Por turnos de um mês, enviava cada mês 10.000 homens ao Líbano. Depois, eles ficavam 2 meses em casa. O intendente do trabalho imposto era Adoniram. Salomão dispunha também de 70.000 homens para carregar materiais e de 80.000 para cortar pedras na montanha, além dos 3.300 intendentes postos à sua disposição para dirigir o povo que trabalhava na obra. O rei ordenou que extraíssem para os alicerces do templo pedras grandes e de boa qualidade, pedras esquadriadas. Trabalhavam-nas os operários de Salomão e de Hirã, juntamente com o povo de Biblos. Assim foram preparadas as madeiras e as pedras para a construção do templo. Capítulo 7 de 2 Crônicas. Dedicação do templo. Quando Salomão terminou a oração, desceu do céu o fogo que consumiu holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não puderam entrar na casa do Senhor, pois a glória do Senhor a enchia. Todos os israelitas, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se de rosto em terra, sobre o pavimento, e em adoração louvaram o Senhor. Sim, Ele é bom, sua misericórdia é para sempre. O rei e todo o povo ofereceram sacrifícios na presença do Senhor. O rei Salomão sacrificou 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação da casa de Deus. Os sacerdotes se mantinham em seus postos, bem como os levitas com instrumentos musicais que o rei Davi fez para louvar o Senhor. Sim, sua misericórdia é para sempre. Enquanto por meio deles ressoava o louvor de Davi, os sacerdotes de fronte deles tocavam as trombetas e todo Israel se mantinha de pé. Salomão consagrou o centro do pátio na frente da casa do Senhor, oferecendo ali os holocaustos e a gordura dos sacrifícios de paz, pois o altar de bronze que Salomão fizera não podia conter os holocaustos, a obração e as gorduras. Naquela ocasião, Salomão celebrou uma festa durante 7 dias, e todo Israel, com ele, uma assembleia imensa, vinda desde a entrada de Emat até no rio do Egito. No 8º dia, realizou-se uma reunião solene, pois durante 7 dias celebraram a dedicação do altar e a festa de 7 dias. No 23º dia do 7º mês, ele mandou o povo para suas tendas. Estavam todos alegres e contentes, por causa de todo o bem que o Senhor havia feito a Davi, a Salomão e a seu povo Israel. Salomão concluiu a casa do Senhor e o palácio do rei.
Salomão teve êxito em tudo que ele desejou realizar na casa do Senhor, em seu palácio. Então, durante a noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. Quando eu trancar o céu e faltar chuva, quando eu mandar os gafanhotos para consumir a terra, quando enviar a peste contra o povo, se então o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, orar, me buscar e voltar de seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, lhe perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. Agora meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos para a oração vinda deste lugar. Agora escolhi e santifiquei esta casa, para que lá esteja o meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim como andou o teu pai Davi, se fizeres tudo o que te ordenar, e guardares meus preceitos e minhas normas, estabelecerei o teu trono real, como prometi a teu pai Davi, dizendo: nunca faltará um dos teus para governar Israel. Mas se me voltardes as costas, e abandonardes os preceitos e os mandamentos que vos propus, se vos afastardes para servir deuses alheios e adorá-los, vos erradicarei de meu solo, que eu vos dei. E esta casa que consagrei ao meu nome, eu a rejeitarei de minha vista. Farei com que se torne assunto de provérbio e zombaria entre todos os povos. Quanto a esta casa, tão elevada, todo o que passar por ela ficará pasmado e dirá: porque o Senhor fez tal coisa a esta terra e a esta casa? E responderão: porque abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os fez sair do Egito, e aderiram a deuses alheios. Os adoraram e os serviram. Por isso fez vir sobre eles todo esse mal. Capítulo 8. No fim de 20 anos, Salomão terminou a construção da casa do Senhor e do palácio do rei. Salomão restaurou as cidades que Hirã lhe tinha dado e instalou nelas israelitas. Depois Salomão foi até Emate de Soba e a conquistou. Restaurou Palmira, no deserto, e todas as cidades armazéns que havia construído em Emate. Restaurou Bet-Oron de cima e Bet-Oron de baixo, cidadelas com muralhas, portões e ferrolhos, bem como Baalat e todas as cidades de entreposto que lhe pertenciam, mas todas as cidades de guarnição de carros e cavalaria, tudo quanto Salomão desejava construir em Jerusalém, no Líbano e em todas as terras sob seu domínio. Todo o povo que restou dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, os quais não eram de Israel, os filhos deles que restaram depois deles na terra, uma vez que não foram aniquilados pelos israelitas. Salomão obrigou-os ao trabalho imposto, como é até hoje. Entre os israelitas, porém, Salomão não fez escravos para suas obras, pois eram guerreiros, chefe de seus escudeiros e comandante de seus carros e cavalaria. Eles eram chefe dos intendentes do rei Salomão, em número de 250, e estavam à frente do povo. Quanto à filha do faraó, Salomão a transferiu da cidade de Davi para o palácio que tinha construído para ela. Ponderava: não deixarei uma mulher minha morar na casa de Davi, rei de Israel, pois é a área sagrada, porque lá entrou a arca do Senhor. Salomão oferecia holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor que havia erguido diante do pórtico, segundo o rito diário dos holocaustos prescrito por Moisés, nos sábados, nas luas novas e nas solenidades celebradas 3 vezes por ano. A festa dos pães sem fermento, a festa das semanas e a festa das tendas. De acordo com a norma de seu pai Davi, estabeleceu as diversas classes de sacerdotes para suas funções diárias. Os levitas para os seus servos, cantar e assistir os sacerdotes no rito diário, e os porteiros segundo suas divisões, junto a cada porta, pois foi assim que ordenou Davi, o homem de Deus. Em nada se afastavam da ordem do rei acerca dos sacerdotes e dos levitas, como também no que se refere à guarda dos tesouros. Assim estabeleceu-se toda a obra de Salomão, desde o dia do lançamento da pedra fundamental até o pleno acabamento da casa do Senhor. Então Salomão foi a Azion-Gaber e a Elate,
no litoral do Mar Vermelho, na terra de Edom. Irã, por meio de seus servos, mandou-lhe navios e também servos que conheciam o mar, e foram com os servos de Salomão a Ofir, onde colheram 450 talentos de ouro que trouxeram ao rei Salomão. Capítulo 5 do livro da Sabedoria. Então o justo ficará de pé com grande confiança na presença dos que o oprimiram e desprezaram seus sofrimentos. Vendo-o, esses serão tomados de terrível pavor, espantados por verem sua salvação inesperada. E dirão entre si, arrependidos, entre gemidos, com o espírito angustiado: Este é aquele de quem outrora zombávamos e quem cobríamos de insultos. Nós, insensatos, consideramos a sua vida uma loucura e sua morte uma desonra. Como então agora ele é contado entre os filhos de Deus e compartilha a sorte dos santos? De fato, nós nos desviamos do caminho da verdade, a luz da justiça não brilhou sobre nós e o sol para nós não nasceu. Ficamos enredados nas trilhas da iniquidade e da perdição, atravessamos desertos intransitáveis e ignoramos o caminho do Senhor. Que proveito nos trouxe o orgulho? Que vantagem nos trouxe a riqueza unida à arrogância? Tudo isso passou por uma sombra, como notícia que corre veloz, como um navio que corta as ondas agitadas, sem deixar rastro de sua passagem, nem sulco de sua quinha pelas ondas, ou como o pássaro que voa pelos ares, sem deixar sinais do seu percurso. A leveza do ar é açoitada pelas asas barulhentas e rasgada com força impetuosa, enquanto ele abre caminho, com o saber das mesmas asas, sem que se encontre sinal algum de sua rota. Ou como a flecha disparada contra o alvo, o ar fendido logo reflui sobre si mesmo, não se sabendo mais por onde ela passou. Assim também nós, mal nascemos, já desaparecemos, sem conseguirmos mostrar qualquer traço de virtude, e na sua malícia nos deixamos consumir. De fato, a esperança do ímpio é como penugem levada pelo vento, como a espuma frágil que a tempestade espalha. Ela se dissipa como fumaça ao vento, apaga-se como a lembrança do hóspede de um dia. Os justos, ao contrário, viverão eternamente. No Senhor está sua recompensa, e por ela vela o Altíssimo. Por isso receberão uma coroa de honra, um diadema formoso na mão do Senhor. Porque a mão direita de Deus os protegerá, e seu braço os defenderá. Ele tomará como armadura o seu santo zelo, e armará a criação para a vingança contra os inimigos. Revestirá como couraça a justiça, e usará como capacete seu juízo imparcial. Empunhará como escudo inexpugnável a santidade, afirá como lança a sua ira inflexível, e o mundo inteiro combaterá com ele contra os insensatos. Irão certeiras as rajadas de raios, e como de um arco bem retesado, das nuvens atingirão o alvo, como de uma catapulta acionada pela ira divina. Se arremessarão granizos cheios de ira, ferverá contra eles a água do mar, e os raios transbordarão com fúria. Contra eles se levantará um vento impetuoso, e como um redemoinho os dispersará. A iniquidade reduzirá ao deserto toda a terra, e a malícia derrubará os tronos dos poderosos. Capítulo 6. Escutai, ó reis, e compreendei, instruí-vos, governadores dos confins da terra. Prestai atenção, vós que dominais as multidões, e vos comprazeis das turbas das nações. Pois o poder vos foi dado pelo Senhor, e a sabedoria pelo Altíssimo. É Ele quem examinará vossas obras e sondará vossas intenções, porquanto, embora estivesses a serviço de seu reino, não julgastes com retidão, nem observastes a lei, nem procedestes conforme a vontade de Deus. Por isso, ele cairá de repente sobre vós de modo terrível, porque um julgamento implacável será feito contra os que governam. Ao pequeno se concede a misericórdia, mas os poderosos serão examinados poderosamente. Porque Deus não excetuará pessoa alguma, nem se deixará impressionar pela grandeza de ninguém.
O pequeno e o grande, foi Ele quem os fez, e Ele cuida igualmente de todos. Aos poderosos, porém, aguardam julgamento severo. A vós, portanto, ó reis, dirigem-se as minhas palavras, para que aprendais a sabedoria e não venhais a tropeçar. Os que observam com justiça as coisas justas serão justificados, e os que aprenderem vão encontrar sua defesa. Portanto, desejai ardentemente minhas palavras, amai-as e alcançareis a instrução. A sabedoria é luminosa e não definha. Facilmente é contemplada por aqueles que a amam e é encontrada pelos que a buscam. Ela até se antecipa, apressando-se a mostrar-se aos que a desejam. Quem por ela madruga não se cansa, pois a encontrará sentada à porta. Meditar sobre ela é a perfeição do bom senso, e quem ficar acordado por causa dela, em breve estará seguro. Pois ela mesma sai à procura dos que dela são dignos, cheia de bondade, mostra-se a eles nos caminhos e, em cada projeto, vai ao seu encontro. Seu início é o sincero desejo de instrução. Cuidar da instrução é amor. Amor é a observância de suas leis. Observância das leis é garantia de incorruptibilidade, e a incorruptibilidade faz estar junto de Deus. Assim o desejo da sabedoria conduz ao reino. Ó Rei dos povos, se vos comprazes em tronos e cedros, cultivai a sabedoria e reinareis para sempre. Vou dizer-vos o que é a sabedoria, como se tenha originado. Sem esconder-vos os mistérios de Deus, investigarei desde o início de seu nascimento, trazendo à luz o conhecimento que a ela se refere, sem desviar-me da verdade. Não me deixarei acompanhar pela inveja que devora, pois ela não participa da sabedoria. Uma multidão de sábios é a salvação do mundo, e um rei sábio garantia de segurança para o povo. Recebei, pois, a instrução por minhas palavras, e nelas encontrareis proveito. Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje nós ouvimos o primeiro livro dos Reis, no capítulo 5, onde o autor destaca a sabedoria de Salomão, não obstante toda a fama e riqueza, e o respeito que Salomão tem dos outros reinos e também de todo o povo. Vamos direto ao ponto. A sabedoria foi o dom que Salomão pediu para administrar o seu reino. Então ela é fruto não de um esforço somente de Salomão, mas absolutamente do dom da fidelidade de Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem buscado por fama, glória, riqueza? Tens grandes desejos de agradar os outros e de que os outros sejam agradáveis a você? Que tal buscar simplesmente ser fiel à fidelidade de Deus na tua vida, aos dons que Deus te deu, desenvolver e crescer com isso? Que tal servir com aquilo que Deus te capacitou? Que tal buscar sabedoria para viver bem a vida? Nós lemos também os capítulos 7 e 8 do segundo livro das Crônicas e vemos que após Salomão ter concluído seus sacrifícios e terminada a sua oração, o Senhor mesmo se manifesta no templo, mostrando a sua glória. E o Senhor disse a Salomão: escutei tua oração e escolho este lugar como templo para os sacrifícios. O Senhor também fez uma promessa: conservarei os olhos abertos e ouvidos atentos às súplicas que forem feitas neste lugar. Meu irmão, minha irmã, diante disso, gostaria de te provocar. Você experimenta que Deus escuta a tua oração? Que Deus recebe o teu esforço, o teu dom de crer? Como te experimentas nisso? Se experimentas que sim, tome cuidado apenas para não se orgulhar, para não se ensoberbecer. Seria perder-se de Deus. Mas se não se experimenta escutado, olhado, atendido por Deus, que tal então rever se no seu relacionamento com Ele os teus interesses e ambiguidades não estão à frente
do que Deus realmente diz e pede. Vamos concluir também hoje com 2 versículos do capítulo 6 do livro da Sabedoria, o versículo 11 e o versículo 25. Ansiai, pois, pelas minhas palavras, desejai-as e recebereis instrução. Deixai-vos instruir por meus discursos e tirareis proveito. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!